Oi, pessoal. Hoje à noite vamos escorregar suavemente para algo antigo, borbulhante e levemente absurdo. Você acorda deitado sobre um pedaço macio de grama de oliveira, em Olímpia. O sol já passa da conta e o calor sobe pelas suas têmporas, como se você estivesse sendo lentamente cozido por um deus impaciente. Sua boca está seca. Sua cabeça parece que foi usada como tambor por um grupo de sátiros com ritmo ruim. A seu lado, Dionísio, descalço com folhas de figo grudadas na pele e um leve cheiro de uva passada, murmura algo enquanto encara o céu. A gente precisa de algo. Com bolhas, ele diz, com a convicção de quem teve uma ideia genial ou está prestes a desmaiar de novo. É assim que tudo começa. Você se senta tirando cascas de uva da túnica, ainda meio zonzo. Ao seu redor, jarros quebrados, alguns ainda sibilando. Outros já virados de cabeça para baixo como se tivessem perdido a dignidade. Um sátiro dorme dentro de um vaso. Uma ninfa tenta assar castanhas usando apenas a luz do sol e muita esperança. Ninguém tem certeza de que dia é, mas Dionísio tem certeza de uma coisa. O vinho ficou entediante. Ele quer algo novo, algo que faça a língua dançar e o coração dar um tranco. Palavras dele, não suas. Antes de se ajeitar para dormir, aproveita e curta o vídeo e se inscreva no canal. Mas só se você realmente gosta do que faço por aqui. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Adoro ver essas respostas. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele ruído de fundo suave. E vamos juntos deslizar nessa jornada de hoje à noite. Você boceja, se alonga e decide seguir Dionísio. Afinal, o que mais faria? Voltar a dormir e arriscar acordar coberto de mel de novo? O deus do vinho está andando de um lado para o outro. Os pés descalços dele levantam poeira enquanto ele fala, sozinho sobre o gosto das nuvens e o estalo dos trovões engarrafados. Algo divino, ele diz, mas divertido também. Você ainda não sabe, mas o dia vai envolver fontes vulcânicas, melões fermentados, bexigas de bode infladas demais e uma visita da deusa Héstia, que gentilmente pedirá para vocês pararem com essa maluquice. A primeira tentativa é simples. Você junta o que tem por perto, uvas amassadas, um pouco de água do rio e um punhado de ervas que alguém garante terem sido colhidas do umbigo de Gaia. Isso deve ser bom o bastante. Você entrega a mistura para Dionísio. Ele cheira, bebe, engasga. Não, ele diz. Isso tem gosto de sandália de filósofo. Historiadores ainda discutem se Dionísio realmente tentou criar uma nova bebida ou se isso tudo foi apenas um ritual bêbado interpretado errado por camponeses impressionáveis. Mas em algum momento, registros começaram a falar de um vinho que fazia barulho com a língua. Você tenta outra vez. Desta vez mistura tudo dentro de uma concha de caracol e deixa no sol por 2 horas. O resultado parece vivo. Dionísio cheira com cautela. Faz uma careta. Parece o sovaco de Apolo depois de tocar lira por 3 horas. Ainda não é o que ele procura. Então Dionísio faz o que qualquer deus respeitável faz em momentos de dúvida. Convoca uma reunião com seus seguidores. E você, por algum motivo, vai junto. O caminho até o bosque sagrado está cheio de pétalas, taças esquecidas e um alaúde quebrado. A brisa carrega cheiro de figo e confusão. Quando chegam, o grupo já está reunido. Sátiros pulando, Mênades cantarolando melodias dissonantes e um burro que, aparentemente, é o presidente da comissão organizadora. Dionísio limpa a garganta. Amigos mortais cabras, ele começa. A era do silêncio acabou. Precisamos inventar as bolhas. Os sátiros gritam. Um deles dá uma cabeçada numa árvore. Uma ninfa espirra e sem querer convoca uma nuvem de trovões. As ideias começam a voar. Coloque uvas dentro de um vulcão. Junte vinho com água da chuva. Sacode até espumar. Você é encarregado de encontrar algo que pareça bolhas. Então fica olhando fixamente para uma poça por meia hora. Um sapo te encara de volta. Ele parece mais lúcido que você. Você coleta a água de uma fonte que borbulha sozinha, provavelmente por causa do enxofre. Dionísio prova.
Diz que tem gosto de ambição e arrependimento. Ele gosta. Mais tarde, um sátiro sugere prender um trovão dentro de uma bolsa de vinho. Vai funcionar, ele promete, desde que você cante em exâmetro. Está errado. O dia vai passando junto com sua paciência. Dionísio segue firme. Para ele não é só sobre o sabor, é sobre a sensação, sobre a surpresa, sobre um líquido que fofoca dentro da boca. Você não entende totalmente, mas balança a cabeça em concordância. E assim termina a sua manhã em Olímpia, com dor de cabeça, a túnica grudando no corpo e seu companheiro mais próximo, sendo um deus obcecado em gaseificar vinho. Você ainda não sabe se isso é o início de uma revolução ou de uma diarreia divina. Mas tem certeza de uma coisa: Dionísio não vai descansar enquanto a bebida não sibilar de volta. A floresta murmura ao seu redor quando Dionísio convoca os seguidores para o que ele chama de as grandes bolhas. Uma espécie de assembleia sagrada, embora pareça mais um piquenique que saiu do controle. Você se senta sobre uma pedra, coberta de musgo enquanto os sátiros começam a passar jarras entre si. Não há vinho, o que torna tudo mais tenso. Um deles já está mastigando uma flor na tentativa de sentir algum tipo de euforia. Estamos criando o futuro. Dionísio anuncia com os braços erguidos. Um vinho que ri, uma bebida que canta, um líquido com vida. Você repara que ele está usando um cinto feito de parreiras vivas. Uma serpente passa tranquilamente por seu ombro e ninguém se incomoda. Afinal, Dionísio sempre foi meio performático. Os sátiros murmuram ideias entre si. Um deles propõe misturar vinho com trovão, literalmente. E se subirmos o monte, Etna? Ele diz. Lá o ar tem gosto de borbulha. Dionísio levanta uma sobrancelha, sorri e já está marchando na direção oposta do sol. Você o segue, sem saber se é motivado por curiosidade, lealdade ou pura falta de alternativa. Trilha até o Etna é longa e seca. O chão racha sob seus pés. A poeira gruda na pele como se quisesse te colonizar. Dionísio fala o caminho inteiro, descrevendo os sons que quer ouvir dentro do copo. Não é só estalo, ele insiste. É uma sinfonia de mini-trovões. Vocês param na beira de uma aldeia escondida nas encostas do vulcão. Lá, um velho ferreiro de pele chamuscada e olhos arregalados os recebe com um silêncio respeitoso, ou talvez medo. Dionísio aponta para um tonel de madeira que solta vapor e pergunta se pode pegar emprestado. O velho apenas balança a cabeça como quem já viu coisas demais para discutir com deuses. Vocês assistem enquanto o ferreiro joga pedras quentes dentro de uma tina de água. A mistura ferve, depois chia. Dionísio sorri como uma criança. É isso, ele sussurra. As pedras cantam. Historiadores divergem sobre esse ponto. Alguns afirmam que os vapores do Etna foram usados em rituais de intoxicação leve. Outros acreditam que nada disso aconteceu e os registros foram resultado de interpretações poéticas demais por escribas entediados. Mas o cheiro de enxofre no ar e o entusiasmo de Dionísio sugerem que alguma faísca de verdade está presente. Você recolhe um pouco do líquido em uma cabaça e o oferece. Dionísio cheira, bebe, cospe. Tem gosto de banho de cíclope. Vocês tentam outra mistura. Dessa vez, uvas esmagadas com água vulcânica, fervidas em baixa temperatura e resfriadas com folhas de louro. O resultado borbulha levemente. Você observa enquanto uma espuminha se forma na borda. Dionísio prova, fecha os olhos, sorri, depois faz uma careta. Quase, ele diz. Mas está faltando alegria, está faltando loucura. Ao longe, um sátiro tropeça em uma pedra e cai num arbusto, produzindo um som que Dionísio descreve como efervescente. A noite cai enquanto vocês continuam os testes. Uma estrela cadente risca o céu, mas ninguém faz pedido. Estão todos ocupados demais tentando entender por que a última mistura virou um gel. Você se senta ao lado de Dionísio. Ele parece cansado, mas determinado. Sabe, ele diz, no começo eu só queria algo divertido. Mas agora eu quero algo eterno.
Algo que cause um suspiro no primeiro gole. Algo que lembre aos mortais que a vida é ridícula, mas também preciosa. Você fica em silêncio. Por um momento, tudo parece tranquilo. Até um dos barris explodir. A explosão não é grande. Apenas o suficiente para lançar uma tampa para o alto e assustar um grupo de aves locais, que imediatamente se vingam defecando em vocês do céu. Dionísio, coberto de penas e espuma, apenas ri. Estamos chegando lá, ele diz. Eu posso sentir. O dia seguinte começa com você tentando tirar pedaços de uva caramelizada do cabelo, usando um galho torto. Dionísio ainda está deitado no chão, rindo sozinho de uma piada que não contou a ninguém. O barril que explodiu agora está sendo reverenciado por um grupo de sátiros que juram ter ouvido a voz das bolhas quando ele estourou. A experiência com o Etna deixou cicatrizes e alguma esperança. A bebida borbulhou. Não por muito tempo, nem de maneira controlada, mas foi o suficiente para Dionísio decidir que o problema agora era de escala. Ele quer mais. Mais espuma, mais gás, mais imprevisibilidade. Talvez, ele diz, a solução esteja no estômago de um bode. Você, evidentemente, pergunta se ele está falando metaforicamente. Ele não está. A próxima etapa da sua jornada envolve encontrar um cabrito adequado para testes alquímico-dionisíacos. Vocês se dirigem até uma vila nas montanhas onde, segundo uma ninfa muito mal-humorada, os pastores usam bolsas de couro cheias de leite azedo para fazer uma bebida fermentada que dança na língua e morde de leve. Vocês chegam em meio a uma disputa local entre dois anciãos que estão brigando sobre qual das cabras deles é mais espirituosa. Dionísio se interessa imediatamente. Ele propõe um duelo de leite. Quem produzir a coalhada mais efervescente vence. Você não sabe se isso é normal. Ninguém parece saber. Mas as pessoas se reúnem, trazem tamborins, e antes que você perceba, há apostas, uma arquibancada improvisada, e um bode usando uma capa feita de folhas de repolho. Durante o duelo, Dionísio observa cada detalhe. A maneira como o couro incha, como o líquido borbulha sob o calor do sol, como o cheiro agridoce parece prometer algo e depois negar com sarcasmo. Historiadores modernos tentam decifrar se esse relato, citado num pergaminho danificado, refere-se à criação acidental de kefir ou apenas uma intoxicação alimentar glorificada. Os relatos divergem, mas é consenso que Dionísio ficou obcecado por contenção. Ele queria prender a borbulha, dominar o caos. Você ajuda a preparar uma versão primitiva do que poderia ser descrito, com generosidade, como uma bebida carbonatada. Uvas maceradas, couro de cabra curtido com flores amargas, e folhas que se dizem ter a bênção de Hermes, para mentir o gosto. Vocês penduram a bolsa numa árvore e esperam. Horas depois ela range, incha. Faz um barulho que você só poderia comparar ao suspiro de alguém que sentou numa cadeira gelada. Dionísio abre o lacre. O cheiro é forte, como se uma fruta tivesse tido uma crise existencial. Ele sorve um gole. E então, sorri. Ela morde, ele diz. E depois lambe. Você prova também. A bebida é instável. Alterna entre doce e azeda como se estivesse decidindo quem você foi numa vida passada. Mas tem bolhas, reais. E elas dançam na língua. Pequenas, apressadas, um pouco irritadas, mas presentes. Na manhã seguinte, Dionísio declara que esta foi a primeira vitória real na batalha contra a monotonia líquida. A aldeia comemora. O bode vencedor é carregado nos ombros. Alguém canta um hino que parece ter sido improvisado na hora. Você chora um pouco, mas jura que foi por causa do cheiro. Porém, um novo problema surge. A bebida não dura. Em poucas horas ela se acalma. As bolhas morrem. A efervescência desaparece como a memória de um sonho. Dionísio observa o recipiente, vazio, e diz com ar dramático: é como se a alegria tivesse escolhido partir sem dizer adeus. O desafio agora é diferente. Como manter as bolhas vivas? Você anota ideias em folhas secas. Prender bolhas com runas? Usar respiração. De sátiro.
acrescentar vento engarrafado, Dionísio, por sua vez, decide buscar sabedoria antiga. E por sabedoria, ele quer dizer conversar com uma oráculo que vive dentro de uma caverna, cercada de morcegos, que só responde em enigmas e só aceita pagamento em canções desafinadas. Você suspira. Esse dia promete. A trilha até a caverna da oráculo é longa, íngreme e cheira a mofo ancestral. Dionísio caminha animado, como se o chão não estivesse coberto por líquens escorregadios e avisos gravados em pedra dizendo: entre apenas se for um louco ou um tolo. Ele se encaixa em ambas as categorias. Você tropeça 3 vezes e bate a cabeça em uma estalactite baixa. Um aviso físico de que essa busca talvez esteja indo longe demais. A entrada da caverna é envolta por neblina, e morcegos giram em círculos lentos acima de vocês, como se estivessem patrulhando. Uma das criaturas pousa na cabeça de Dionísio. Ele agradece com um aceno solene, como quem recebe uma coroa. Você só espera que não seja transmissível. Lá dentro, a luz é pouca. O som dos passos ecoa, e cada gota d'água parece uma palavra não dita. A oráculo se apresenta como filha da primeira gota, embora admita que o nome real dela seja Tília. Usa um vestido feito de folhas secas, e cheira a canela e segredos antigos. Querem respostas, mas trazem dúvidas como oferenda? Ela pergunta num tom que soa ensaiado. Dionísio se curva levemente. Queremos preservar as bolhas. Tília franze o senho. As que vivem no líquido? Sim. Ela gira 3 vezes, cospe num odre e chacoalha um conjunto de ossos dentro de uma cuia feita de casca de romã. Vocês precisam de contenção sem sufocamento, de respiração sem ar, de vida sem alma. Ela olha diretamente para você. Em outras palavras, precisam de pressão. Dionísio sorri como se tivesse ouvido a melodia da criação. Você apenas finge que entendeu. Tília, satisfeita com a confusão causada, oferece uma última dica. O segredo está no vazio entre 2 limites. Como manter o trovão dentro da nuvem. Antes de ir embora, ela entrega um recipiente estranho, feito de cerâmica selada com resina e decorado com pequenos furinhos. Para manter o suspiro vivo, ela diz: historiadores ainda tentam entender se esse artefato era um protótipo de garrafa com vedação, uma ferramenta ritual ou apenas um recipiente de perfume mal interpretado por séculos. Alguns acreditam que Dionísio inventou o conceito de pressurização sem saber, ou que Tília o enganou com um utensílio de cozinha. Vocês descem a montanha com cuidado, levando o recipiente como se fosse uma relíquia. Dionísio o chama de o pulmão das bolhas. Você o segura como quem segura um ovo de dragão recém-nascido. De volta ao bosque, a nova fase começa. A bebida é preparada com todo o cuidado: uvas fermentadas suavemente, uma pitada de mel, folhas de hortelã esmagadas entre pedras e uma pequena dose de água fervida da fonte vulcânica. O líquido é espesso, dourado, e pulsa com uma inquietação sutil. Dionísio despeja a mistura no recipiente de Tília e o sela com resina quente. Ele segura próximo ao ouvido. Ela respira, sussurra. Você ouve também um chiado fraco, um murmúrio efervescente. É como se a bebida tivesse uma alma e estivesse contando um segredo. Eles esperam 3 dias. O recipiente deixado na sombra fresca de uma figueira range e vibra. Um sátiro coloca a cabeça nele e afirma ter ouvido uma canção. Na abertura, oficial, todos estão reunidos. Mênades, sátiros, ninfas e até um centauro que diz ter vindo só pela comida. Dionísio quebra o lacre cerimonial com um pequeno bastão de oliveira. O som que escapa é perfeito. Psss. Como o suspiro de alguém que se joga num leito de penas depois de um longo dia. Todos se calam. Dionísio serve. A bebida borbulha, viva, como um riacho travesso. Você bebe. É como ser beijado na língua por uma ideia fresca. Um leve ardor, um brilho no céu da boca. Dionísio pula, ri, canta. O centauro chora discretamente. Mas logo vem o aviso. Ainda é instável. Alguns frascos explodem. Outros azedam.
Uma ninfa diz que viu uma bolha tentando fugir. Dionísio anota tudo. Mas você sabe, algo foi descoberto. Uma nova forma de prazer. Uma celebração líquida do caos domesticado. Dionísio olha para o céu. Estamos perto, ele diz. E você acredita. A bebida não dura. Em poucas horas ela se acalma. As bolhas morrem. A efervescência desaparece como a memória de um sonho. Dionísio observa o recipiente vazio e diz com ar dramático: é como se a alegria tivesse escolhido partir sem dizer adeus. O desafio agora é diferente. Como manter as bolhas vivas? Você anota ideias em folhas secas. Prender bolhas com runas? Usar respiração de sátiro? Acrescentar vento engarrafado? Dionísio, por sua vez, decide buscar sabedoria antiga. E por sabedoria, ele quer dizer conversar com uma oráculo que vive dentro de uma caverna, cercada de morcegos, que só responde em enigmas e só aceita pagamento em canções desafinadas. Você suspira. Esse dia promete. Você acorda com o som de algo borbulhando perto demais do seu ouvido. Quando abre os olhos, encontra Dionísio com uma cabaça na mão e um olhar de triunfo. Ela está ficando estável. Ele sussurra como se falasse de uma criança que, finalmente, dormiu a noite inteira. Está aprendendo a esperar. Ele se refere, claro, à bebida. Ou melhor, à nova versão dela, que agora é preparada em pequenos lotes, selados com a técnica do pulmão das bolhas. O recipiente de tilha virou modelo para dezenas de outros, todos decorados com símbolos aleatórios que Dionísio afirma serem espelhos da alma do líquido. Você começa a perceber que a criação desse refrigerante, ou dessa poção, espumante do riso contido, como ele prefere chamar, está moldando uma nova liturgia. Os sátiros montam uma espécie de linha de produção primitiva. As mênades, normalmente conhecidas por danças selvagens, agora se dedicam a recolher flores e folhas específicas que dão à bebida um final dançante. E é então que Dionísio decide que é hora de testar a recepção pública. Não uma festa, um experimento. A caravana de Dionísio se move até uma pequena cidade costeira famosa por suas feiras. Lá, entre barracas de tâmaras e conchas, vocês montam uma tenda simples com um letreiro improvisado. Prove o gole da alegria contida. O primeiro cliente é um pescador. Ele dá um gole, arregala os olhos e arrota. Silêncio. Dionísio sorri. Ela fala por ele. Diz, teatralmente. O segundo cliente é uma criança, que bebe com expressão desconfiada e depois gargalha. O pai da criança bebe também. Faz uma careta. Depois pede mais. Em pouco tempo uma fila se forma. As reações variam. Alguns sentem cócegas na língua. Outros dizem que a bebida faz pensar em estrelas pequenas caindo em cascata. Uma senhora jura que viu o falecido marido por um segundo. Um gato bebe por acidente e decide deitar na sombra, como quem teve uma epifania. Historiadores divergem quanto à veracidade dessa feira. Alguns textos mencionam uma água inquieta, vendida por andarilhos durante festivais de verão. Outros acham que tudo isso foi uma encenação de culto disfarçada de comércio. Você, no entanto, estava lá, e lembra bem do caos, a alegria, e da pequena tragédia que veio depois, porque uma das garrafas explode. Não com violência, mas com força suficiente para assustar uma anciã e manchar o vestido de um sacerdote local. O homem exige uma explicação. Dionísio oferece uma apresentação. Em poucos minutos, músicos improvisados estão tocando flautas desafinadas. Sátiros dançam. Mênades jogam pétalas no ar. A bebida é celebrada como se tivesse descido dos céus. Mas o sacerdote não se convence. Ele acusa a bebida de corromper os sentidos, de rir da ordem das coisas. Uma bebida que zomba da morte e do silêncio, ele diz. Isso não é natural. Dionísio o encara por um momento. Depois sorri. Nada que borbulha é natural, nem mesmo a vida. Vocês são convidados, com elegância fingida, a deixar a cidade antes do pôr do sol. Você ajuda a carregar os recipientes de volta. Alguns ainda cantam em pequenas efervescências. Na estrada, Dionísio está pensativo. Eles gostaram.
Mas o mundo ainda não está pronto. Você olha para ele, e talvez pela primeira vez, vê o traço de dúvida em seus olhos. A dúvida de quem descobriu algo poderoso, mas percebe que talvez o mundo prefira o silêncio. À noite, no acampamento, ele te chama para perto do fogo. Preciso que você me ajude a dar um nome. Diz. Você sugere. Espuma eterna. Risada líquida. O riso preso. Mas Dionísio apenas repete em voz baixa. Ela precisa de um nome simples, algo que os mortais possam pedir sem saber que estão invocando uma parte de mim. Você pensa. Ele pensa. Um grilo canta. Nada é decidido naquela noite. Mas algo mudou. A bebida agora tem forma, personalidade, perigo. E você entende. O refrigerante de Dionísio é mais do que sabor ou bolhas. É uma pequena revolução engarrafada. A bebida não dura. Em poucas horas, ela se acalma. As bolhas morrem. A efervescência desaparece como a memória de um sonho. Dionísio observa o recipiente vazio e diz com ar dramático. É como se a alegria tivesse escolhido partir sem dizer adeus. O desafio agora é diferente. Como manter as bolhas vivas? Você anota ideias em folhas secas. Prender bolhas, com runas. Usar respiração de sátiro. Acrescentar vento engarrafado. Dionísio, por sua vez, decide buscar sabedoria antiga. E por sabedoria, ele quer dizer, conversar com uma oráculo que vive dentro de uma caverna, cercada, de morcegos que só responde em enigmas e só aceita pagamento em canções desafinadas. Você suspira. Esse dia promete. A decisão de dar um nome à bebida paira sobre vocês como uma nuvem carregada de expectativa. Dionísio, que sempre agiu por impulso, agora caminha devagar, olhando para pedras, árvores, pássaros, como se a natureza escondesse a resposta. Você sugere nomes mais uma vez, alguns ridículos de propósito para ver se ele ri. Borbulhante sorriso do abismo. Peido de uva feliz. Água com atitude. Ele ignora todos. Continua sério. Se eu der o nome errado, ela pode se recusar a se deixar beber. Ele diz como se falasse de um animal selvagem domesticado à força. Enquanto isso, o grupo se estabelece temporariamente num bosque onde o solo é fofo e as árvores exalam um perfume doce de figo amadurecido. O lugar é perfeito para descanso, mas também para observação. Dionísio ordena uma série de testes. Cada garrafa é marcada com símbolos diferentes. Algumas com olhos, outras com espirais, algumas com uma representação simplificada de um som, como pss ou glup. Os resultados são mistos. Algumas garrafas estouram, outras se esvaziam sozinhas. Uma delas, quando aberta, emitiu o som de uma risada distante. Ou talvez tenha sido só o vento. Você começa a notar um padrão. As bebidas que fermentaram perto das danças noturnas das Mênades têm mais vida. As que ficaram guardadas longe do som, perto de árvores silenciosas, são mais tristes, menos efervescentes. Dionísio anota tudo. Ele agora tem uma espécie de diário, feito de tábuas de madeira unidas por fios de cabelo trançado, com cada página impregnada de vinho. Ele escreve com um pedaço de carvão e uma solenidade que você nunca tinha visto antes. Historiadores sérios, séculos depois, debaterão se esses registros existiram de fato. Alguns dizem que foi apenas um ritual oral passado entre os seguidores de Dionísio. Outros alegam que encontraram fragmentos desses manuais da fermentação divina em ruínas de templos dedicados ao prazer. Durante uma tarde chuvosa, um visitante chega ao acampamento. Um velho de túnica azul que se apresenta como Cronarco, um vendedor de tempo. Ele diz que viaja entre aldeias vendendo maneiras de acelerar ou desacelerar o tempo das coisas. Crescimento de plantações, fermentação de queijos, amadurecimento de frutas, até o tempo da dor depois de um amor perdido. Dionísio, fascinado, convida-o para provar a bebida. Cronarco bebe devagar. Seus olhos se fecham. Ele sorri. Ela pulsa. Diz. Depois, com ar solene, ele conta que conheceu povos que usavam cordas para medir o tempo de fermentação.
Outros, que enterravam seus vinhos em cavernas para que os deuses do submundo soprassem neles. Mas ele fala também de um povo do deserto que acreditava que toda bolha era uma alma presa. Cada vez que uma estoura, explica, uma pequena ideia escapa e volta ao éter. Dionísio o escuta com atenção. Você observa o rosto dele mudar, como se de repente entendesse o que estava realmente criando. Não é só bebida. Ele sussurra para você mais tarde. É um recipiente de ideias pequenas. Cada bolha, uma memória. Cada gole, uma conversa. A noite cai e o velho cronarco parte, deixando apenas um frasco de barro com uma tampa de osso. Use isso quando quiser que o tempo ouça. Ele diz dias depois vocês testam uma nova fórmula. Algo entre uva, hortelã e raspas de pedra vulcânica. É uma bebida viva. Ela se agita dentro do frasco. Parece querer sair. Dionísio decide que é hora de arriscar mais. Vamos tentar fazer isso durar semanas, ele diz. Você pergunta, como? E ele responde, olhando para o céu, vamos enterrá-la. E deixar que o mundo respire junto com ela. Enterrar um líquido parece no mínimo contraintuitivo, mas Dionísio já está cavando antes que você possa dizer qualquer coisa. Ele escolhe um ponto sob uma figueira torta, onde o solo tem cheiro de ferro e resina. As raízes parecem se mover, discretamente, como se sentissem o plano. O recipiente é selado com um novo composto feito de cera de abelha, vinho reduzido, e orações murmuradas por 3 mênades trançando cabelos umas das outras. O ritual é simples. Dionísio beija a garrafa, sussurra algo em uma língua que você não reconhece, mas que parece antiga como a saudade, e a coloca com cuidado no buraco. Depois cobre com terra, folhas e um pouco de vinho. Um dos sátiros deixa um pequeno pão por cima como oferenda. Ele jura que ouviu o chão suspirar. A ideia é deixá-la ali por 7 dias e 7 noites. Durante esse tempo, ninguém deve falar alto perto da figueira, nem dançar. Uma pausa ritualística que contrasta fortemente com a energia caótica que, normalmente, cerca Dionísio. A tensão da espera toma conta do acampamento. Mênades cochicham. Sátiros treinam paciência. Você observa tudo, tentando não pensar na possibilidade da bebida fermentar demais, apodrecer ou pior, se esquecer de quem é. Durante a primeira noite você sonha com bolhas subindo lentamente por um rio que flui para cima. Ao acordar, encontra Dionísio deitado com o ouvido no solo como quem escuta uma canção distante. Ela está contando os dias, ele diz. No 4º dia, uma coruja passa a noite inteira sobre a figueira. Ninguém se atreve a enxotá-la. No 6º, uma névoa fina cobre o acampamento mesmo com céu limpo. Dionísio interpreta como um bom sinal. As bolhas estão ensaiando sua dança. Ele explica como se fosse óbvio. Historiadores que abordam esse episódio costumam ignorar a parte do enterro. Muitos acham que se trata de metáfora, uma forma de dizer que a bebida precisava de tempo, isolamento e respeito. Outros, mais inclinados ao misticismo, acreditam que o solo consagrado pelas festas de Dionísio ganhou propriedades alquímicas temporárias. Finalmente, no 7º dia, Dionísio decide que é hora. Ele veste uma túnica nova feita de pétalas secas e grãos de cevada colados com mel. Você não sabe se é um traje cerimonial ou apenas um capricho estilístico, mas ninguém ousa comentar. A escavação é feita lentamente, quase como se o ato em si fosse um cântico. O recipiente é retirado com cuidado. Ele ainda está morno, embora ninguém saiba dizer por quê. Dionísio segura-o com as 2 mãos. Aproxima do rosto, fecha os olhos e sorri. Ela está viva, ele diz. Quando o frasco é finalmente aberto, um som agudo, sutil, escapa. Não é um chiado comum, é mais como um sussurro. Algo que parece dizer, enfim. O cheiro é diferente, mais profundo, mais amadeirado. A bebida, ao ser servida, não apenas borbulha. Ela dança dentro da taça. As bolhas se movem em espirais, como se buscassem a luz do luar. Uma ninfa jura que viu uma constelação refletida na superfície. O gosto, inexplicável, algo entre fruta esquecida e sonho repetido.
Dionísio serve todos, e pela primeira vez permanece em silêncio enquanto os outros bebem. Você toma um gole e sente tudo: a infância, a ideia de riso, o peso do tempo, uma lembrança de algo que talvez nem tenha vivido. É como se cada bolha contivesse uma história. Você olha para Dionísio. Ele está olhando para o céu, olhos marejados. Não é mais só minha. Ele diz. Você entende. A bebida agora pertence ao mundo. Ela tem identidade, memória e talvez até opinião própria. Dionísio, por fim, escolhe um nome. Efervescência, Kuntum, simples, universal. E, no entanto, cheia de significado. O nome se espalha rápido, nas feiras, nas tavernas, nos poemas de bardos bêbados que juram que a bebida sussurrou um segredo ao ouvido deles. Alguns começam a criar rituais de abertura. Outros juram que ela cura ressacas, tristezas e silêncios longos. Você sabe que isso é só o começo. A efervescência encontrou o mundo. E o mundo está começando a ouvir. A bebida tem um nome agora. Efervescência. Um som simples, mas que na boca das pessoas começa a adquirir camadas. Alguns dizem com reverência, outros com risinhos cúmplices, como se estivessem participando de algo proibido, mas essencial. Dionísio observa tudo isso com um olhar distante. Ela está caminhando sozinha. Ele murmura para você, como um pai que acabou de ver o filho dar os primeiros passos. Para longe. Nos dias seguintes, vocês continuam viajando. O objetivo é testar como a efervescência se comporta em diferentes ambientes. Montanhas, praias, aldeias esquecidas, palácios. Cada local recebe uma remessa pequena. Cada teste é registrado com meticulosidade por você e pelos sátiros mais confiáveis. O que, diga-se de passagem, não é um grupo grande. E é aí que os problemas começam. Na cidade de Estirós, por exemplo, a bebida é confundida com uma poção amorosa. Um grupo de jovens a consome durante uma festa e passa a se declarar para estátuas, portas e até uma fonte pública. O prefeito exige explicações. Dionísio apenas responde: o amor não escolhe. Mais ao norte, numa aldeia de mineradores, o efeito é o oposto. Silêncio absoluto. Os homens bebem, olham para o copo, depois um para o outro, e voltam ao trabalho. Um ancião diz que nunca sentiu nada mais honesto. Você começa a suspeitar que efervescência revela o que já está dentro das pessoas. E isso nem sempre é bonito ou divertido. Na capital de uma região onde o vinho é tratado como patrimônio sagrado, as reações são mais intensas. Dionísio faz uma apresentação pública, com direito a flautistas, pétalas de rosa no chão e uma toga cintilante que mais parece um reflexo líquido do próprio céu. O sumo sacerdote local, um homem com voz de trovão e cheiro de vinagre, assiste a tudo em silêncio. Quando finalmente prova a bebida, franze o rosto. É refrescante, diz. Dionísio quase murcha. Mas depois o homem acrescenta: refrescante, como a dúvida, como o início de uma heresia. Essa frase vira poema, música, nome de bar. A cidade inteira adota efervescência como um símbolo da juventude rebelde, e por consequência, ela é proibida uma semana depois. A bebida passa, a circular escondida em frascos de perfume, odres de leite ou misturada ao chá. Um jovem grafita um barril com a frase: cada bolha é uma blasfêmia deliciosa. Historiadores não sabem dizer se essa fase clandestina da bebida foi intencionalmente provocada por Dionísio ou apenas uma consequência natural de sua expansão. Alguns acham que tudo fazia parte do plano. Outros, que Dionísio estava perdendo o controle. Você está no meio disso tudo, anotando, observando e bebendo cada nova variação com uma curiosidade que mistura ciência, devoção e um leve receio, porque algo está mudando. A efervescência parece ganhar. Vontade. Os frascos estouram, quando contrariados. Um odre recém-embalado entorna sozinho no chão sem ninguém por perto. Um grupo de sacerdotisas jura que uma garrafa murmurou palavras indecifráveis antes de se calar para sempre. Dionísio começa a sonhar e a beber menos,
Ele te conta certa noite que nos sonhos há um rio de bolhas que corre para cima, e que ao fim dele há uma caverna, e que na caverna há uma versão dele mesmo, mais velha, mais magra, e com olhos que já viram demais. Ela me espera lá, ele diz. Ela quer saber até onde estou disposto a ir. Você sente um arrepio, e começa a perceber que essa jornada, que parecia uma brincadeira efervescente, pode ser o início de algo muito maior, ou muito mais perigoso. Na manhã seguinte, Dionísio chama todos. Está na hora, ele diz, de voltarmos à origem. Você não entende, mas obedece. O grupo se prepara. Os frascos são embalados com cuidado. As roupas de festa são deixadas de lado. A estrada chama, porque Dionísio quer levar efervescência a um lugar onde nenhuma bebida ousou chegar. O submundo. A ideia de entrar no submundo por vontade própria não agrada a ninguém. Nem os sátiros, nem as Mênades, muito menos você. Mas Dionísio está decidido. Ele diz que é lá que vai encontrar o paladar da eternidade. Você não tem certeza se isso é poético ou só perigoso, mas já está acostumado a não ter controle sobre os planos dele. A entrada é discreta. Uma gruta escondida entre colinas secas, marcada por musgos que brilham como olhos ao anoitecer. As lendas locais dizem que ali moram os esquecidos, almas que não foram lembradas nem no luto. Dionísio se anima com isso. Se elas não têm memória, ele diz, talvez ainda tenham sede. O grupo reduzido desce com tochas e frascos de efervescência. O ar é denso, úmido e frio como bafo de pedra. A cada passo, o chão geme como se estivesse lembrando de antigos pecados. As paredes da gruta são cobertas de símbolos entalhados, espirais, rostos, mãos estendidas. Algumas das figuras parecem estar tentando sair da rocha. Você segura firme um dos frascos. Ele vibra levemente em sua mão. Ao chegar ao salão principal, uma espécie de catedral mineral onde o teto é tão alto que se perde na escuridão, Dionísio para. A luz da tocha dança nos olhos dele. Com um gesto lento, ele coloca uma única taça de pedra no chão. Abre a garrafa. A bebida borbulha como se reconhecesse o ambiente. Ele derrama o líquido. O som do líquido caindo ecoa como se atravessasse séculos. E então, silêncio absoluto. Por um momento nada acontece. Vocês esperam. 30 segundos. 1 minuto. 2. Os sátiros se mexem inquietos. Uma Mênade boceja. Você quase pergunta se foi só isso. Então, uma névoa espessa começa a se formar no chão. Do meio dela surge uma figura. Não exatamente sólida, nem exatamente fumaça. Um rosto antigo, esquecido, sem nome. Ele se ajoelha diante da taça, cheira o líquido e bebe. O salão todo treme, mas ninguém se move. Ela lembra, sussurra a figura. Ela lembra de mim. E desaparece. Dionísio cai de joelhos, ri e chora ao mesmo tempo. Ela funciona, diz. Ela pode levar lembranças onde a luz não chega. Você não entende tudo, mas entende o bastante. A efervescência não é apenas uma bebida. Ela é um arquivo sensorial. Cada bolha carrega não apenas sabor, mas sensação, fragmentos de pensamento, ecos emocionais. Ao fermentar com os rituais, ao ser enterrada em solo consagrado, ao ser aberta por mãos vivas, ela ativa essas memórias. E agora, ela pode fazer isso mesmo entre os mortos. Historiadores nunca concordaram sobre esse episódio. Alguns dizem que Dionísio teve alucinações provocadas por fermentos selvagens. Outros defendem que ele realmente cruzou o limiar entre mundos. Um autor ousou escrever que a efervescência foi a primeira ponte estável entre a memória dos vivos e o silêncio dos mortos. Você apenas lembra do gosto. Ao voltarem à superfície, tudo parece mais leve. O sol mais quente, a terra mais viva. Mas Dionísio está mudado. Ele fala menos, escuta mais, escreve nomes em pedras e as enterra sem dizer para quem. A efervescência já não é só uma invenção para encantar festas, é um chamado, um portal, uma oferenda. E pela primeira vez você começa a se perguntar,
Será que a bebida ainda pertence a Dionísio? Ou será que, como ele próprio disse, ela está caminhando sozinha? A subida de volta é silenciosa. Dionísio caminha na frente com os ombros curvados como se carregasse mais do que o corpo. Os sátiros evitam fazer piadas. As mênades, sempre ruidosas, estão mudas como estátuas molhadas de orvalho. Você observa tudo, tentando entender o que exatamente mudou. Lá fora, a luz do dia os recebe com um calor quase exagerado. Mas ninguém comemora. Todos estão como que digerindo um segredo pesado demais para falar em voz alta. Dionísio senta-se à sombra de uma oliveira e permanece ali por horas, apenas olhando para as mãos. Você se senta ao lado dele. Pela primeira vez em muito tempo ele fala pouco. Não era sobre o gosto. Ele diz: nunca foi. Com o passar dos dias, a fama da efervescência continua a se espalhar. Mas Dionísio evita grandes festivais, recusa convites de reis, não responde cartas de filósofos, ignora mensageiros de templos curiosos. Em vez disso, envia pequenos frascos a vilas esquecidas, a cuidadores de doentes, a poetas solitários. Em cada frasco, uma pequena mensagem, para lembrar que você existiu. Você percebe que Dionísio está fazendo algo sutil, espalhando sementes de memória. Ele não quer adoração, quer eco, rastros, pequenos clarões de existência em lugares onde ninguém mais olha, mas nem todos ficam contentes com essa mudança. No templo de Ártemis, sacerdotisas denunciam a bebida como alquimia emocional. Em Atenas, um grupo de oradores propõe uma lei para proibir a distribuição da efervescência sem supervisão estatal. Um senador chega a afirmar que nenhuma bebida deveria ter o poder de fazer alguém lembrar do que não viveu. Você assiste à escalada da tensão com um nó no estômago. Dionísio apenas ergue uma sobrancelha. Sempre souberam me amar e odiar na mesma intensidade, ele diz quase com orgulho. Para apaziguar os ânimos, ele propõe um último experimento. Uma ceia pública, aberta a todos. Sem rituais, sem danças, sem disfarces. Apenas pão, a bebida e histórias. O local escolhido é um anfiteatro antigo, meio em ruínas, mas logo ele se enche com mendigos, reis disfarçados, artistas, velhas curandeiras e jovens que querem apenas entender por que seus avós choraram ao provar uma taça da tal efervescência. Dionísio serve cada um pessoalmente. Você ajuda. As mãos tremem, mas o coração não. Durante a ceia ninguém fala alto. Cada gole é seguido por silêncio. Alguns riem, outros choram. Outros apenas olham o céu como se estivessem tentando lembrar onde deixaram parte de si. Um menino pequeno, que nunca falou uma palavra na vida, segura uma taça, observa-a longamente e diz com voz firme: ela tem gosto de quando minha mãe me penteava. A multidão não reage com espanto. Reage com um aceno leve, coletivo, como se todos tivessem entendido que aquilo era mais do que sabor. Era memória. Historiadores que escrevem sobre essa ceia muitas vezes a chamam de o banquete da lembrança. Alguns dizem que foi aí que Dionísio atingiu seu ápice, outros que foi o começo do fim. Mas você que esteve lá sabe, não foi nem começo nem fim, foi apenas um momento, pleno e sereno, em que o tempo suspirou, e efervescência respirou com ele. Depois da ceia, Dionísio desaparece por alguns dias. Não é incomum. Ele já sumiu antes, entre bosques, em fontes sagradas, até num barril de vinho durante uma festa em Creta. Mas dessa vez, há um silêncio diferente no ar. Um silêncio que pesa nos ombros, que ecoa nos frascos guardados, que transforma o som das folhas em perguntas não feitas. Você sente que algo mudou de forma definitiva. Os sátiros especulam. Alguns dizem que ele está em Delfos, tentando conversar com Apolo. Outros juram tê-lo visto vagando pelas margens do Lete, tocando uma flauta feita de osso e pétalas secas. As mênades apenas balançam a cabeça como quem sabe e não quer dizer. Você espera, e então, numa manhã de névoa baixa, ele reaparece. Magro, pálido, com os olhos cheios de estrelas e sombras.
Em silêncio, ele entrega a você um novo frasco. A cor da efervescência mudou. Agora é de um azul pálido, quase prateado, como se tivesse sido destilada da alvorada. Ele não diz nada. Apenas toca seu ombro e vai embora de novo. Você segura o frasco como se fosse vidro sagrado. Sente que esse lote não é apenas novo. É final. É como se todas as memórias do mundo tivessem sido filtradas, destiladas e transformadas em algo que só pode ser tomado uma vez. Uma única vez. Nos dias seguintes você organiza pequenos encontros. Grupos de 4, 5 pessoas. Um ancião e sua neta. Um escultor e a pedra que nunca conseguiu esculpir. Um casal que se separou há anos, mas ainda se escreve cartas. Todos provam uma gota do novo lote. Todos choram em silêncio. Nenhum fala do gosto. A notícia se espalha rápido demais. E então o impensável acontece. Os deuses convocam Dionísio. Não uma convocação formal, como em assembleias anteriores, com pompa e trovões e oráculos desmaiando. É mais sutil. Um sumiço da brisa. Um silêncio nos bosques. Um aviso sussurrado pelos grilos. Você sente no fundo dos ossos que é o tipo de chamado que não se pode recusar. Dionísio vai. Você o acompanha até a clareira onde a névoa se abre em forma de escada. Ele para antes do primeiro degrau. Ela é tua agora, ele diz, entregando o último frasco. Cuide bem. Ela lembra mais do que eu. Você tenta falar, mas não há palavras suficientes no mundo. Ele sorri. Talvez eu volte. Ou talvez me torne uma bolha em algum copo velho por aí. E sobe. Você não vê o fim da escada. Nem precisa. Alguns historiadores dizem que esse foi o momento em que Dionísio ascendeu a uma nova forma divina. O deus da memória efervescente. Outros acreditam que ele se exilou voluntariamente, envergonhado do poder que criou. E há os que dizem que ele nunca existiu, e que efervescência foi uma invenção sua, ou sua lembrança de uma invenção de outro. Mas você ainda segura o frasco, e sabe que a história ainda está borbulhando. Você guarda o último frasco em uma caixa de madeira que fede levemente a pinho e saudade. Por dias, ele permanece intocado. Você o leva para o alto de uma colina, onde os ventos parecem lembrar dos nomes das nuvens, e o enterra sob uma oliveira, não por medo, mas por respeito. Algumas memórias devem descansar até estarem prontas para serem lembradas. Mas o mundo não para por causa do seu luto silencioso. Os rumores da efervescência se espalham como faíscas secas em palha. Surgem falsificações, gás de Apolo, chá de lembranças, água do subconsciente. Nenhum funciona, nenhum canta. Alguns até estouram narizes ou provocam cólicas existenciais, mas nada que se compare. E com a fama vem a burocracia. Cidades querem tributar a memória. Sacerdotes querem canonizar Dionísio como patrono do esquecimento lúcido. Mercadores criam versões engarrafadas com nomes absurdos. Estalo da alma, bolha do destino, vinho do ontem. Você observa tudo com uma mistura de desgosto e riso contido. Dionísio adoraria, ou destruiria tudo com uma gargalhada de trovão. Então vem a carta, escrita em tinta violeta, selada com o símbolo de Hécate. A carta não pede permissão. Ela informa. Você foi convocado a compartilhar a fórmula da efervescência com o Conselho das Três Faces, para preservação espiritual, para análise de risco místico, para catalogação divina. Você sente a pressão dos olhos do mundo e dos deuses sobre seus ombros, mas também sabe o que Dionísio disse. Ela é tua agora. Então, você faz algo que ninguém espera. Você organiza uma feira. Sim, uma feira. Com tendas, palha no chão, queijo defumado, jogos de adivinhação e um palco improvisado feito de tonéis antigos. Você convida todo mundo, mendigos, filósofos, filhos de nômades mercadores e até aquele velho que jura ter brigado com o Minotauro por causa de um pombo. No centro da feira, uma única mesa, e sobre ela, não o frasco original, mas a receita. Escrito com sua caligrafia, em um pergaminho simples.
sem proteção mágica, sem enigma oculto. Apenas instruções, como colher as uvas certas, como deixá-las fermentar ao som do silêncio, como sussurrar memórias durante o repouso. A multidão observa em silêncio. Você sobe no palco e fala, não com a voz de um herói, nem com a de um sacerdote, mas com a voz de quem lembra, de quem foi testemunha, de quem guardou bolhas que falam. Você, diz a efervescência nunca foi só sobre Dionísio, ela foi sobre vocês. Sempre foi. Sobre tudo que esquecem antes de dormir e tudo que sentem quando escutam um cheiro antigo no ar. Usem com cuidado, façam com amor, e quando provarem, fechem os olhos, porque às vezes lembrar é mais sagrado do que descobrir. E então, você desce do palco e some na multidão. Historiadores registram esse evento como a partilha da receita. Alguns dizem que foi um erro, que banalizou um milagre. Outros afirmam que foi o começo de uma nova era, onde lembrar se tornou um ato comunitário. Mas ninguém contesta o que aconteceu nos dias seguintes. Pela primeira vez, vilas inteiras dormiram em paz. Crianças sonharam com avós que nunca conheceram. Pessoas esqueceram ódios antigos. E o mundo, por um breve instante, pareceu suspirar. Talvez Dionísio tenha sentido isso, onde quer que esteja. Talvez ele tenha sorrido. Ou talvez ele só tenha soltado um arroto cósmico e voltado a dormir. A feira terminou, mas os ecos dela continuaram. Não nas pedras, nem nos livros, mas nas conversas ao redor de fogueiras, nas melodias improvisadas por pastores, nos desenhos rabiscados nas paredes das escolas. A efervescência se espalhou como deveria, sem pressa, sem grito, sem dono. Você segue em movimento carregando uma pequena bolsa de couro onde guarda apenas um caderno, uma pena torta e um último frasco menor, não da fórmula original, mas de uma tentativa feita por uma anciã cega da ilha de Naxos. Curiosamente, o gosto lembra vento salgado e braços de mãe. Você visita cidades grandes e pequenas. Em cada uma, encontra alguém que já tentou a receita. Algumas saíram horríveis, vinagre e trauma. Outras, estranhamente boas, como uma em Creta, onde um menino usou a bebida para se lembrar da primeira vez que ouviu a própria voz em um poço. O mais curioso é que, mesmo quando não funciona como Dionísio desejava, a efervescência ainda deixa algo, uma história, uma memória coletiva, como se o ato de tentar lembrar fosse, por si só, um ritual de reconciliação. Na cidade portuária de Acaria, um grupo de pescadores te convida para provar uma versão própria, feita com mel, algas e vinho branco fermentado, sob a luz de lanternas. É estranha, mas boa. Você vê lágrimas silenciosas entre goles tímidos. Alguém murmura. Tem gosto de quando a gente ria sem precisar saber o porquê. Você sorri. Anota. À noite, dorme ao lado de um farol apagado e sonha que Dionísio volta com olhos de tempestade e um casaco feito de nuvens. No sonho, ele não fala nada. Apenas ergue um cálice, aponta para o mar e desaparece. Na manhã seguinte, você entende. Você vai até a beira do mar e sussurra uma memória antiga para dentro do frasco da anciã. O som do seu próprio riso, muito antes de conhecer deuses ou bebidas ou ideias maiores que você. Sela o frasco e o joga ao mar, não como oferenda, mas como recado. Meses depois, em outra vila, uma criança te mostra um frasco que encontrou na praia. Tem gosto de alguém feliz, ela diz, mas não sei quem. Você sorri de novo. Dionísio teria gostado disso. Historiadores modernos, tentando entender a difusão da efervescência, falam em redes de memória, mapas sensoriais, transmissão oral interativa. Publicam artigos, teorias, até linhas do tempo. Mas o que todos ignoram é o que você já sabe. Ela não precisa ser entendida. Ela só precisa ser sentida. E isso nenhuma tese consegue engarrafar. O tempo passa, e com ele a lembrança de Dionísio começa a se esgueirar entre os limites do mito e da história. Alguns o cultuam como patrono da nostalgia. Outros dizem que ele nunca existiu, que foi apenas uma forma que o mundo encontrou.
para lidar com a dor de esquecer. Nas peças teatrais, ele vira personagem cômico, um deus bêbado tentando engarrafar saudade. Nos templos, é descrito com um cálice em uma mão e uma ampulheta na outra. Em todas as versões, ele ri. Você continua viajando, mas cada vez com menos pressa. Agora sua missão não é espalhar frascos ou segredos. É escutar. Você se senta com velhos e ouve relatos que ninguém mais queria ouvir. Escuta crianças descreverem sonhos que parecem lembranças emprestadas. Testemunha viúvas contando histórias que seus maridos esquecidos jamais saberiam que deixaram. E a cada nova história você percebe: não era sobre Dionísio, nunca foi. Era sobre o que acontece quando alguém diz: eu lembro de você, mesmo que esse você já tenha ido, já tenha mudado, ou nunca tenha existido de fato. Em uma vila esquecida entre dois montes que não aparecem nos mapas, você conhece uma mulher que diz ter criado a primeira efervescência, antes mesmo de Dionísio. Ela oferece uma taça feita de barro rachado e te olha nos olhos. Não é o gosto que importa, ela diz. É quem você é depois de sentir. Você bebe, e por um instante você não está mais ali. Você é criança correndo por campos que não existem. Você é velho lendo uma carta que ainda não foi escrita. Você é Dionísio na beira de uma escada que sobe para lugar nenhum. E você é você, sentindo tudo, lembrando de tudo, sendo tudo. Quando abre os olhos, a mulher sumiu. Talvez ela nunca tenha estado lá. Ou talvez, como Dionísio, ela tenha se tornado parte da própria lembrança. Nos dias que seguem, você escreve um caderno inteiro sobre o que não consegue lembrar e mesmo assim sente. Um livro feito de lacunas, de suspiros, de pausas entre palavras, intitulado simplesmente Espuma. Publicam, eventualmente. Leem em universidades. Ignoram a última frase. Mas você lembra bem do que escreveu ali. A memória borbulha não para ser contida, mas para lembrar ao mundo que viver é efervescer. E mesmo que esqueçam tudo, o nome, a história, o sabor, você sabe que um dia alguém vai tomar um gole de alguma bebida estranha, fechar os olhos e dizer: isso me lembra de algo, mas não sei o quê. E isso será o suficiente. Você volta para casa, ou pelo menos para o lugar que mais se parece com uma. É uma casinha simples no alto de uma colina, cercada por árvores que sussurram histórias antigas. Não há vizinhos próximos, mas há visitas. O vento que vem contar segredos, os pássaros que trazem melodias desajeitadas, e de vez em quando, um viajante perdido que tropeça no caminho e acaba ficando para o chá. Você organiza seus cadernos, não para publicar mais nada, mas porque gosta de reler anotações que parecem escritas por outra versão sua. Algumas páginas ainda têm gotas secas de efervescência, formando manchas que brilham quando o sol acerta de lado. Uma tarde, você encontra um bilhete entre as páginas, escrito com a caligrafia de Dionísio. Só diz: se um dia esquecer, beba da chuva. Você ri. À noite, você abre o armário onde guarda um último frasco. Não o original, não uma réplica, mas um que você mesmo tentou fazer certa vez em um momento de saudade. Não tem cheiro. Você hesita e decide deixá-lo lá. A efervescência, afinal, não era sobre provar. Era sobre saber que ela podia existir. As pessoas continuam vindo. Às vezes para conversar, outras só para ficar em silêncio. Você serve chá, conta histórias, escuta mais do que fala. Algumas querem saber sobre Dionísio, outras sobre você. Mas a maioria apenas quer lembrar. Um homem velho vem e não diz seu nome. Apenas entrega um pergaminho com uma nova receita. Testa, vês com figos. Uma menina desenha o rótulo para ele. Um rosto que ri e chora ao mesmo tempo. Ela o chama de sorrir do lado errado. Você acha poético e um pouco trágico. Dionísio aprovaria. Você ensina a todos o que sabe. Não como lição, mas como partilha. E num final de tarde preguiçoso, você se senta à porta, observa o céu laranja e escuta, do fundo da floresta, um som muito familiar. Um riso, um estalo de vidro, uma nota de flauta, ou talvez seja só o vento.
Você sorri, fecha os olhos e pensa: talvez não precise lembrar tudo, só o suficiente. E agora que a história repousa assim como você, vamos desacelerar. Deixe que seus pensamentos escorram devagar, como se fossem bolhas num copo antigo, subindo suavemente até sumirem. Não há pressa. Não há mais nada a fazer agora. Só respirar. Você está seguro. Imagine-se em uma varanda sob o céu noturno com uma brisa morna passando devagar. O mundo não precisa de explicações agora, só de presença. O som distante de grilos, talvez o rangido gentil de uma cadeira de balanço, e uma xícara esquecida ao seu lado, ainda levemente quente. As palavras que ouviu hoje não pedem resposta. Elas são como um eco suave que repousa dentro do peito. Algumas talvez fiquem com você, outras escorregam como areia entre os dedos. E tudo bem, porque há beleza em esquecer com carinho. Permita-se dormir. Permita-se dissolver um pouco, como uma lembrança boa no fundo da mente. Que seus sonhos sejam leves, que sua noite seja longa, e que amanhã, se você se lembrar de algo, que seja um riso ou um gosto efervescente. Boa noite.